estamos em Florianópolis, Santa Catarina, no Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, ICEF. A reunião é ao vivo. Hoje é dia 11, 12, 13, ou seja, 11 de dezembro de 2013. Que possamos receber as energias amigas, receber fluxo de luz dos nossos companheiros espirituais que estão presentes e que possam nos intuir, nos amparar e que tenhamos uma reunião fraterna e produtiva. Boa noite a todos. Vamos dar continuidade hoje a responder algumas das perguntas do fórum. Nós tivemos em Florianópolis o terceiro Fórum Nacional de Paranormalidade e Mediunidade, e neste fórum estiveram presentes a doutora Dora Encontre, que é educadora, pedagoga, pós-graduada, tem 30 e poucos livros escritos, e muitas perguntas foram endereçadas a ela, uma parte foi respondida no evento, no fórum, e outra parte nós começamos a responder nas reuniões anteriores, aqui no ICEF. Também o Dr. Henrique Rubin, que é médico e faz terapia de regressão vidas passadas, também falou sobre depressão. Também há algumas perguntas dele que ainda faltam ser respondidas. Então nós vamos, na ausência dele, evidentemente, responder essas questões. Temos também o Dr. Luiz Alberto Silveira, as perguntas dele já foram todas respondidas na reunião passada. As que eram endereçadas a mim pessoalmente também já foram respondidas todas. E faltam também questões enviadas ao Dr. Alberto Almeida, Belém do Pará, né, que falou sobre justamente terapia de regressão. Né. Então nós podemos solicitar você que vai ler? Tudo bem. Então cuidado com a pontuação aí, tá? Porque às vezes está meio difícil. As perguntas ainda estão no original. Vamos adiante. Pode perguntar? Pode ler. Muito boa noite. Quando você fala que a reencarnação é algo natural da vida, isso significa que todos os seres, vidas existentes são reencarnados? Não existe vida nova? Então jamais chegaremos à harmonia maior completa? Bom, vejam que na realidade tem várias perguntas embutidas nessa pergunta. Eu até vou pedir para você reler um pedacinho dela para ir respondendo a ela em segmentos. Tá? Dá uma relida, por gentileza. Quando você fala que a reencarnação é algo natural da vida, isso significa que todos os seres, vidas existentes... Opa, pode parar aí. Reencarnam, né? São reencarnados? Isso, depois você continua então. Correto. Sim, todos os seres existentes no planeta Terra, eles são continuidade de experiências anteriores. Inclusive vegetais, animais, né, seres humanos. Não existe assim um ser aqui no planeta Terra que reencarnou gato direto, né, ou besouro direto. Não. Isso decorreu de milhões de anos de evolução, e essa evolução não é só do ser orgânico. Essa evolução é do conjunto, do princípio espiritual ligado a uma organização física. No caso dos animais, um besourinho, por exemplo, ele vem renascendo há muito tempo. Tá? Então, quando um besourinho morre biologicamente, o que ocorre? O princípio espiritual dele continua a existir, ele não deixa de existir. E esse princípio espiritual é atraído magneticamente por sintonia com outro óvulozinho, né, que está para ser fecundado, ou em vias de fecundação. Então esse princípio espiritual é atraído para lá e ele renasce. Então todos os seres que existem no nosso planeta, eles são continuidades de outros anteriores, né? Até se alguém dos presentes quiser fazer alguma pergunta da internet, fique à vontade que a gente vai
desenvolvendo nessa linha de questionamento, né? Então, digamos, um felino de hoje em dia, um gatinho de hoje em dia, né? Ele vem da evolução de milhares ou milhões de anos, né? Passando por outros seres primitivos até chegar o gatinho de hoje, né? Então, não existia cão, né? Na época pré-história, não existia. Também não existia gatinho na época pré-história, nem periquito da Austrália, pardal, pombo. Isso aí são seres da atualidade, que vêm evoluindo há milhares e milhares de reencarnações, há milhões de anos. Então, todos esses seres atuais, eles vêm numa longa caminhada de transformação e de evolução, tá? Então, a primeira parte da pergunta. E, continuando ainda essa questão... A segunda parte seria, não existe vida nova? Se não existe vida nova. Existe vida nova, sim. Quando é que começa a vida? Vamos falar vida aí, não no sentido de o que é um ser vivo, que respira, que reproduz. Não, vamos falar até antes disso. Como é que começa a existência de um ser? Ele começa com um princípio espiritual, como se fosse uma fagulha, como se fosse uma centelha divina, certo? Então, essa fagulha ou essa centelha divina, que é ultra microscópica, quando parte da fonte, parte do Criador, ou parte de Deus, digamos assim, né? Ela vai se unir ao quê? A um átomo primitivo. Onde é que está escrito isso? Pergunta 540 do Livro dos Espíritos. Pergunta 540, se alguém quiser anotar. Então, ali fala que desde o átomo primitivo é que se inicia o processo da evolução, tá? O espírito, para se tornar espírito, antes foi princípio espiritual. Então a gente não diz que um gato tem um espírito, nem um besouro tem um espírito. Ele tem um princípio espiritual em evolução, em transformação, que depois de milhões e milhões de anos, esse princípio espiritual chamar-se-á espírito. Né? Então existe início, sim, certo? Mas com uma fagulha microscópica ou centelha divina, né? Que se une ao átomo primitivo. E isso vai, com o passar do tempo, vai havendo evolução. Né? E onde está Deus? Dentro desse princípio espiritual. É como Jesus disse, vós sois deuses, Deus está em vós. Ele não está num lugar separado, ele está onipresente no universo. Dentro de nós também, como disse Jesus. Né? Pois não? Doutor Ricardo, tem uma pergunta do seu Irivaldo de Niterói. Isso. Ele pergunta assim, Platão teria chegado à ideia da reencarnação? Pergunta bem interessante do Erivaldo Mário dos Passos de Niterói, tá? Nosso amigo. Então é o seguinte, de fato, Platão ele já tinha conhecimento da reencarnação, inclusive curiosamente, o Platão falava o seguinte, que para o indivíduo renascer, para o indivíduo reencarnar, ele teria que mergulhar no rio do esquecimento, que era o chamado rio Létes, né? É um rio que os antigos gregos, como Sócrates e Platão, imaginavam que o indivíduo mergulhava no rio Létes, e ao mergulhar no rio Létes, ele se esquecia de todas as suas vidas anteriores. Então era o rio do esquecimento. Os gregos eram fantásticos em mitologia, tudo tem um simbolismo, né? A mitologia grega é maravilhosa, para quem gosta. Então, sim, a pergunta, o Platão já conhecia, já admitia, já ensinava, inclusive, como Sócrates também, né? A reencarnação. Só completando a pergunta, então vamos adiante. Né? A última parte seria, então jamais chegaremos à harmonia completa? Isso. Então eu pedi para o Sidney, devolve a pergunta para o Sidney, que eu vou pedir para ele ler toda ela. Então, vou ler toda do começo ao fim agora. Tudo Vamos bem. lá. Quando você fala que a reencarnação é algo natural da vida, isso significa que todos os seres, vidas existentes são reencarnados?
não existe vida nova? Certo. Então jamais chegaremos à harmonia completa? Então nós respondemos as duas primeiras partes, né? Vamos ver a última parte. Então jamais chegaremos à harmonia completa? Sim, nós chegaremos à harmonia completa. Só que isso é num tempo infinito, né? A cada reencarnação nós aprendemos alguma coisa a mais, nós quitamos algumas questões que estávamos para acertar, nós desenvolvemos, né? Qual é a finalidade da reencarnação? Não é, como se pensa popularmente, pagar pecado. Para começar, pecado é uma palavra horrível, é uma palavra medieval, nós não utilizamos mais, inclusive, essa denominação, né, que é da história da humanidade. Então, a gente fala em equívoco, erro, né, de cometer um erro, cometer um equívoco, né? Então, os nossos erros, a gente não reencarna para pagar erros, a gente reencarna. Qual é a finalidade da reencarnação? A busca da sabedoria e da felicidade. A reencarnação é um processo pedagógico, um processo educacional, é um processo de desenvolvimento, é um processo que a natureza proporciona a nós de desenvolvermos, superarmos e crescermos em busca da felicidade e da sabedoria. Sim. Só que matematicamente a gente pode raciocinar que não tem um ponto final. A pessoa cheguei no ponto final, já sou perfeitamente sábio, sei tudo do universo e sou perfeitamente feliz. Isso não existe, matematicamente não existe. Como assim matematicamente? É como uma criança pergunta: ei tio, qual é o número maior que existe, hein tio? Aí você diz: eu não tem um número maior, sempre tem mais. Ah, mas tem que ter um número maior, quando termina o número maior? Não, sempre tem um número maior. Matematicamente não existe o fim. Esse fim é algo que não existe, é uma invenção do ser humano. Porque a gente começa uma vida aqui, termina, uma vida física ali, a mesa começa aqui, termina ali, a sala média daqui até ali. Então no mundo material, no mundo físico, a gente tem essa ilusão de começo e ilusão de fim. Por isso a gente acha que tem que ter um fim. Não há fim. Sempre há algo mais para crescer. Sempre há alguma coisa a mais para aprender. Sempre há mais alguém para amar. Certo? Para desenvolver qualidades. Esgotou nesse planeta, já sabe tudo aqui? Reencarna um planeta mais feliz, mais sábio, mais harmonioso, mais belo. Certo? Sempre o processo é contínuo e eterno. Até chegar a um número maior, entre aspas, né? Que não existe, sempre... Cada vez fica mais bonito, cada vez fica mais belo, não tem momento que termina e acaba, não. Então, chegaremos sim à harmonia, certo? A palavra completa e total é muito mais de Deus, que é a harmonia, a onipresença, a sabedoria universal, né? Nós sempre estamos em evolução e isso é infinito. E cada vez mais belo, mais bonito. Sigamos? Sigamos, pois. Os seres se reencarnam em decorrência de experiências ruins, pois em momento nenhum você relatou a reencarnação em decorrência de vivências boas. O que acontece com quem não volta, reencarna para vivências ruins, negativas? A pergunta não ficou clara aqui. O que acontece com quem não volta? Para vivências ruins ou negativas. Bom, eu só lembro que essas perguntas foram feitas no fórum, né? No terceiro Fórum Nacional de Paranormalidade e Mediunidade. O ano que vem faremos o quarto, né? Lá para esse final do ano, provavelmente outubro, novembro. Essa pergunta foi endereçada, eu acho que o doutor Alberto Almeida, de Belém do Pará. Isso. Bem, o que ele falou? Ele falou em terapia de regressão a vidas passadas. Ora, quem está fazendo uma terapia de regressão a vidas passadas é porque tem uma questãozinha, ou uma questão grande ou pequena, mas tem um pequeno problema que precisa fazer o processo da regressão a vidas passadas, ou seja, as reencarnações, para resolver aquele problema, né? Eu como médico também trabalho também com terapia de regressão, né? Então isso é para nós assim, sempre dentro de uma visão espírita, a terapia de regressão ela é feita para tratar, para ajudar uma pessoa a superar um problema. Ora, se ele está falando sobre isso, não tem como fazer uma terapia para... está tudo bem, vamos fazer uma terapia para que tudo está bem.
para ver o que, é que você tem de reencarnação boa no passado para resolver os... Não, está falando em uma dificuldade. Se está falando numa dificuldade, num problema, a pessoa buscou para tratamento, naturalmente vai perceber algum problema, alguma dificuldade nas reencarnações passadas. Por isso que na palestra ele não tinha como falar nas questões que não são problemas, porque está tratando de problemas. Era temática, né? Agora, com certeza, para atender a pessoa que faz a pergunta, com certeza a gente reencarna, como foi dito, para buscar felicidade, para buscar a sabedoria. A gente reencarna para encontrar amores de outras vidas. A gente reencarna para poder desfrutar de educação, de trabalho, de conhecimento, das belezas da natureza. Tá? Então, isso aí é uma prova da sabedoria divina. Tem muita gente que fala misericórdia divina. Eu não gosto de dizer misericórdia divina. Eu acho que isso dá uma ideia assim um pouco antiga, né? Mas é muito comum nos livros espíritas falar misericórdia divina. É extremamente comum. Mas, né, a gente aqui não usa muito esse termo, não. Então, a sabedoria divina, o amor universal, proporciona a lei da reencarnação para que a gente não fique parado, para que a gente não fique estagnado nos problemas, para que a gente não fique limitado às nossas questões e tenha a oportunidade de superar isso. Então, a reencarnação não é nunca algo punitivo, é sempre algo de crescimento e de superação. Então, é algo maravilhoso, que torna, inclusive, que dá oportunidade a todos. Que se não existisse reencarnação, aí sim, seria absurdo. Você vê um miserável, um milionário, um defeito físico, outro enxergando bem. Então, porque Deus quer assim? Não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Então, faz sentido várias vidas onde nós temos oportunidades sempre de superar os problemas. Então, é a beleza, o lado belo, lindo da reencarnação. A segunda parte da pergunta diria: o que acontece com quem não reencarna para vivências ruins ou negativas? Bom, o que acontece? Essa pessoa, normalmente, ela traz missões para desempenhar. Missão pode ser com o marido, pode ser uma missão com um filho, ela reencarna com uma missão que pode ser no trabalho. Tá? Então, não é uma vivência ruim. Isso está muito dentro, inclusive, da pessoa. A nossa imaturidade espiritual é que a gente acaba considerando ruim isso. Não. Olha, você vai ter a oportunidade de ajudar um filho que você ama muito, que já está com dificuldades, vai educá-lo desde pequenininho, tudo de novo. Entende? Então, isso é uma oportunidade que a pessoa tem de ajudar esse filho que ela ama tanto, novamente educá-lo outra vez. Certo? Então, isso é uma coisa boa, mas tem gente que vai achar isso ruim, né? Então, é uma questão de não entendendo muito bem o mecanismo, a pessoa vai sempre se queixar, né? Tá calor, ela se queixa que, puxa, que calor horrível. Tá frio, mas que frio horrível. Não é verdade? Então, isso é só um exemplo muito simples, mas há pessoas que estão se queixando de tudo, sempre, constantemente, né? Então, vai achar sempre tudo... Está sempre igual, que monótono, está sempre igual. Não é verdade? Então, isso é uma forma de como encarar. Mas sempre há o lado belo, o lado útil, e a gente deve encarar dessa maneira, né? A reencarnação é uma oportunidade fantástica. Sigamos? Sigamos. O processo de regressão sempre traz resultados positivos de crescimento para o ser que pode desembocar em situação de difícil resolução. Eu vou repetir. Isso. O processo de regressão sempre traz resultados positivos de crescimento para o ser ou pode desembocar em situações de difícil resolução. Certo, obrigado. Olha, o processo de terapia regressiva, ele é um processo de tratamento, de terapia, de ajuda. Então, teoricamente, sempre trará benefícios à pessoa que busca o processo de tratamento. Agora, o que ocorre é o seguinte, é
é como uma pessoa, digamos, uma criança assim, eu tomei um remédio e ele me fez mal, os remédios me fazem mal. Não, não é bem assim, né? Depende do remédio, quando toma, por que toma, para que toma, quem dá o remédio, que dose usa. Tudo é relativo, né? Ou então, comidas me fazem mal. Não faz sentido, né? Eu vou comer menos porque comida sempre faz... Não, depende do que você come, como mastiga, como mistura a comida e tudo mais. Significa, gente, que de uma forma simples, a terapia de regressão a vidas passadas, ela, infelizmente, às vezes é aplicada por pessoas que não são médicos, não são psicólogos, não têm conhecimento das vidas passadas, não têm a ética necessária. Eu estou dizendo que isso são exceções, né? Mas, para responder a pergunta, né? Então, é claro que mal executada, ela pode dar um problema. Eu me lembro que eu estava fazendo uma palestra sobre terapia de regressão a vidas passadas na Itália, em Milão. E me pediram para fazer um seminário sobre isso, o dia inteiro praticamente, né? A gente ficou falando sobre todas as etapas da terapia regressiva e tal. Depois da reunião, do seminário, uma pessoa veio me procurar e disse o seguinte: doutor Ricardo, isso é um prato cheio para fulano de tal. Eu disse, mas como assim para fulano de tal? É que o seu fulano de tal é um indivíduo que tem um desequilíbrio emocional. Eu disse, mas ele está em tratamento? Não, é porque ele está brincando de fazer terapia de regressão a vidas passadas, né? E tem algumas pessoas aqui do nosso centro espírita que até procuraram ele para fazer esse tipo de tratamento, mas ele não tem menor condição, a pessoa que tem desequilíbrios seríssimos, gravíssimos, entende? E ele está fazendo isso, entende? E acontece o seguinte, que ele anotou tudo aqui que o senhor falou, e ele vai usar, inclusive, essas técnicas. Bom, pelo menos algumas coisas positivas vai usar, mas é obviamente que a gente não aconselha que faça com essa pessoa, né? Porque não tem estrutura, preparo, e tem coisas gravíssimas na vida dessa pessoa, né? Então, pelo menos o que me falaram ali, né? Então, isso é algo bastante perigoso, né? Então, às vezes a pessoa não tem nenhuma formação nessa área, ou então não tem o conhecimento de onde mexe, onde não mexe, por que mexe, que orientação vai dar, né? Então, isso tem que ter uma segurança, né? Então, a pergunta se pode desembocar num problema, né? Pode, se for mal feita, se for feita por gente inabilitada, né? Pode, né? Não deve, né? Não deve. Normalmente elas dá uma luz imensa para a pessoa, dá uma abertura de conhecimento, de compreensão dos problemas, né? De libertação de questões, e é altamente interessante. Quando alguém percebe, como você falou, na história que está compartilhando a vida no momento com alguém que lhe fez mal em vidas passadas, qual a atitude a ser feita para encontrar harmonia maior? Isso aí, essa pergunta foi feita ao Luiz Alberto, né? Não, Alberto Almeida, né? Alberto Almeida. Porque tem Luiz Alberto e Alberto Almeida. Estava em dúvida se o trabalho estava aberto, o Alberto, o trabalho, porque tem dois Alberto. Mas então, dá uma repetidinha, Sidney, na pergunta. Isso. Quando alguém percebe, como você falou na história, que está compartilhando a vida no momento, né, com alguém que lhe fez mal em vidas passadas, qual a atitude a ser tomada aqui para encontrar a harmonia maior? Ok. Bem, então é o seguinte, o doutor Alberto Almeida citou uma situação onde uma pessoa percebeu, descobriu que aquela pessoa que ela estava compartilhando a existência nessa vida já teve problemas seríssimos em vidas passadas. Olha, isso aí é o habitual, isso é o habitual, primeiramente, porque nós nos reencontramos com nossos amores de vida passada, nossos afetos, nossos carinhos, nossos amigos, nossos parentes que reencontram-se com a gente no mesmo lar, na mesma família. E também nos reencontramos com algozes nossos, com vítimas nossas, né? Nos encontramos com inimigos nossos. Isso é extremamente comum. E por que isso? Pelo seguinte,
Porque vocês vejam só, vai me lembrar aquela historinha que eu já contei aqui. Quando eu estava no ginásio, o professor escreveu "Amai os inimigos" no quadro, eu não entendi, reclamei, que explicação, e ele começava a repetir a frase do Evangelho e tal. Eu disse que eu não conseguia compreender aquilo, amar o inimigo. Alguém entra aqui, mata todo mundo e tal, tortura. Eu era uma criança, né? Eu era um guri. Aí depois a gente vai para amar essa pessoa. Isso não existe, professor. Né? Né? Aí depois meu pai explicou em casa, não é assim. É porque dentro do conhecimento espírita, você vai reencarnar novamente, e aquele inimigo que você tem, que a pessoa teve, há um único jeito de não só de perdoar, como amar. Muitas vezes reencarna como um nenenzinho, você segura, agasalha, beija o neném, é igualzinho papai e mamãe, coitadinho, tá com dodói, leva no médico, abraça, beija, acaricia o seu inimigo do passado, ou a sua vítima do passado, né? Muitas vezes, esquecendo as vidas anteriores, e passa até não só a perdoar do que a amar, e muitas vezes resolve os problemas. Quem disse amar os inimigos, disse é necessário nascer de novo também, né? É necessário renascer de novo, lá em João capítulo 3, versículo de 1 a 20, tem essa conversa, né? Então, o seguinte, é normal esse convívio, é comum, né? E na terapia, quando se depara com isso, isso, numa terapia bem direcionada, isso só vai aparecer quando há uma utilidade, né? Quando eu trabalho com meus pacientes, eu sempre peço sintonia e apoio da equipe espiritual que trabalha com terapia de regressão, sempre. E peço também mentalmente ou oralmente, se o paciente por acaso for espírita, né? Se não, peço mentalmente, que os mentores espirituais do paciente possam estar presentes e possam permitir que só venha na superfície da sua consciência aquilo que vai trazer benefício espiritual, crescimento para ele. Senão, não vem. Então a gente pede isso aí claramente, né? Ou mentalmente, né? Então essa equipe, ela trabalha junto, né? Embora não se perceba, a não ser que o paciente tem evidência, ele vê, senão não, né? Não se percebe nada, é só um diálogo que a gente está fazendo. Então, quando isso acontece, é porque está havendo uma finalidade, uma oportunidade para compreender isso, né? Isso só vem à superfície do cérebro, da consciência, quando há um benefício claro. Sim? Uma pergunta da internet. Existe alma gêmea, segundo o Espiritismo? É do Fred. Itapema. Bem, algumas almas gêmeas são, na realidade, algemas. Algumas, não todas, né? É uma brincadeira, né? Um trocadilho, mas tem um certo fundo de razão muitas vezes. Olha, existem almas afins. Existem almas afins. Espíritos que se amam. Espíritos que já se reencontram há muitas encarnações. Isso existe. O termo alma gêmea tem que ser melhor compreendido. Não é classicamente aceito pelo Espiritismo que exista alma gêmea no sentido literal. O que é gêmeo? Aquele que vem junto desde o nascimento. Ou seja, a alma gêmea seriam espíritos criados aos pares, desde fagulha, desde o início, eles seriam criados aos pares, 2 a 2, ele é gemelar. Isso não existe, certo? Cada espírito é criado individualmente, as fagulhas seguem caminhos diferentes. Agora, passado milhões e milhões de anos, passando pela fase de vegetais, animais, espíritos das cavernas e tal, alguns espíritos se encontram e criam laços, criam afetividade, criam carinho, né? E sentem saudade. E muitas vezes combinam na espiritualidade reencontros, trabalham juntos, dificuldades para vencerem juntos e tudo mais. Então são almas afins. Isso existe. Mas não alma gêmea naquele sentido que etimologicamente significaria, né? Nesse sentido, não. Agora, pode-se usar o termo alma gêmea no sentido poético,
Ah, fulano de tal, minha alma gêmea, fulano de tal, aí ela diz, né, minha alma gêmea. É algo poético para se dizer. Tá? Porque imaginem só, se todos tivessem a sua alma gêmea fixa, então, todos, não tem exceção, todos, não pode um ter, outro não ter. Né? Se houvesse, quem seria a alma gêmea de um indivíduo violento, agressivo, que cometeria crimes que eu não vou citar aqui porque é desagradável? Quem seria a alma gêmea dele? Seria uma pessoa que tivesse a mesma característica. Aí quando os dois se encontrassem, seriam dos momentos difíceis, muito delicados, amorosos, atenciosos, compreensivos e pacientes com o outro? Não, seriam extremamente violentos um com o outro. Não é verdade? Então não acontece isso. Não existe essa alma gêmea que está sempre bem uma com outra, sempre. Não. Existem espíritos afins que se reúnem, se reencontram, anseiam pela oportunidade de se reencontrarem novamente. E com certeza terão essas oportunidades, né? Mas isso é diferente. O conceito de alma gêmea de alma afim. Ok? Ok. Quando espontaneamente temos uma regressão a um momento difícil de uma vida anterior, podemos considerar que isso seja permitido para que possamos encontrar nós mesmos o caminho da solução de problemas espirituais e emocionais? Você veja só o seguinte, na pergunta, a pessoa que endereçou a questão, ela fala numa regressão espontânea. Então, sim, há pessoas que têm regressões espontâneas. De repente, um fator externo desencadeia nela uma emoção, um sentimento, desencadeia nela algo que bate no registro do passado e ela vê aquela história. Né? Então, por exemplo, ela encontra... Teve uma pessoa que me falou um fato interessante há pouco tempo. Ela estava junto com um namorado, de repente ela disse, puxa, eu tive um flash que eu vi o fulano, aí encontrei ele passando a cavalo, descreveu a cor do cavalo, o traje que ele estava, a casinha que era toda de pedra. Então ela sentiu por algo que ele falou, ou algo que ele expressou, fez sintonia com o inconsciente dela e ela fez aquela expansão de consciência, drenou aquela informação e teve uma regressão espontânea. Ela disse que vivenciou a emoção daquele encontro há séculos e séculos atrás, né? Que era a mesma pessoa, inclusive. Então isso é um processo de regressão espontânea. Né? Isso tem um aspecto educativo que o nosso próprio espírito traz. Ou seja, vocês já se conhecem, vocês já se amaram, vocês estão tendo a oportunidade de se encontrarem novamente juntos, para reequacionarem, equilibrarem-se, enfim, né? Uma série de razões específicas. Então, são mecanismos de dentro de nós que nos alertam, né? Ok. Qual a postura correta após ter conhecimento das causas de doença como regressão? Qual a postura correta após ter conhecimento das causas de doença como a regressão? Então, digamos o seguinte, uma pessoa, hipoteticamente, ela tem uma claustrofobia, por exemplo, tem fobia, tem medo, tem pânico por um lugar estreito, por um lugar fechado, ela tem um pânico nesse sentido. Tá? No momento que ela faz um processo de terapia regressiva às vidas passadas, ela tem acesso a essa informação e compreende a causa dessa doença emocional que ela tem. Né? Então, nesse momento, o que é que ela deve fazer? O que é que o terapeuta faz? Ele fixa a seguinte informação. Olha, você sente essa dificuldade nesses lugares fechados, por exemplo, porque você passou essa situação.
Então, aquela energia que estava lá dentro do inconsciente presa aqui dentro, é feita uma expansão de consciência, abre-se e aquilo drena, sai para a superfície e vem para o cérebro. No cérebro você raciocina diferente. Aqui você não tem como raciocinar aqui dentro. Aquilo está preso no inconsciente e gerando aquele pavor do lugar fechado. Aí você vê o que aconteceu, você abre essas comportas, isso drena, então aquela energia sai. Primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte, você fixa isso, olha, você tinha um motivo, não tem mais. Você tinha um motivo para ter pânico de lugar fechado, porque você desencarnou num lugar fechado, preso lá, enterrado, seja o que for. Né? E você já drenou essa energia. Agora, quando você passar por uma situação assim, você, não preciso mais ter medo, porque não vai acontecer nada mais comigo, porque já aconteceu. Né? Eu tive uma parente que ela me dizia o seguinte, quase que digo grau do parentesco, ela dizia assim, fulano, para mim, né? Eu tenho certeza que vou desencarnar em acidente de carro, eu sinto isso. Fizemos uma terapia de regressão, ela realmente desencarnou num carro bem antigo, velho, caiu lá num barranco lá, e ela desencarnou ali. Aí diz ela depois assim, e agora? Se agora você sabe que você não vai morrer de acidente de carro. Mas como? Porque isso que você sentia não é o futuro, é o passado. Né? Você sente isso real dentro de você porque era real. Aconteceu, é verdadeiro. Mas não é que é uma premonição do que vai acontecer. Né? Então tem que trabalhar nesse sentido. Tá? Principalmente. E é lógico, se o indivíduo faz uma regressão porque tem uma asma, isso pode ser feito, uma asma antiga, né? Não primeira vez na vida fazer regressão, não deve. Tem uma dor de cabeça e fazer regressão, não deve. Mas se tem algo há anos, pode ser feito. Só que além da regressão, você tem que tomar um remédio, fazer o tratamento, usar homeopatia, enfim, o que for correto ali, né? E tratar como médico também. O senhor Erivaldo, de Niterói, poderíamos ter regressão durante o sonho? Puxa, Erivaldo, uma pergunta bem interessante, né? Durante o sonho, de fato, nós podemos ter regressão. Nós temos 4 tipos básicos de sonho, o último é o misto, né? O primeiro tipo de sonho é o sonho comum. O que é sonho comum? Esse não é regressão. O sonho comum é mistura de emoção do dia a dia. Tá? Mistura de emoção do dia a dia. Vamos ver, e aí você troca pessoas, troca personagens, troca lugares, é tudo misturado. A emoção que tem com o filho é igual que tem com você mistura o filho com a empregada, com o patrão, com o marido, enfim, é tudo trocado, tá? Misturado. Para dar um exemplo assim, né? Eu tive tive um colega de trabalho, digamos que o nome dele fosse Afonso, não é? Tá? O doutor Afonso. Aí nós tivemos uma discussão técnica na clínica, tal, discordou, depois a gente acertou mais tarde tudo direitinho, mas naquele momento eu saí muito aborrecido da clínica, porque o doutor Afonso queria fazer algo que eu achava que era totalmente inadequado, ele também achava que eu queria inadequado, né? E muito preocupado com aquilo. Muito bem. Aí eu passei no supermercado para comprar um leite, pão e tal, e comprar outras comprinhas. E quando estava no supermercado, chegou uma senhora, o senhor é o doutor Ricardo de Bernardes? Sou sim. Pois é isso, eu queria fazer umas perguntas para o senhor, não sei o que e tal. Disse, não, vai lá no ICEF, tem uma reunião e tudo mais. E começamos a conversar, e eu vou fazer compra, ela do meu lado, sempre querendo perguntar, e eu até esqueci de comprar umas coisas e tal, e ela ficava o tempo todo ali. Muito bem. Aí, quando eu estava fazendo compras, então ela estava falando comigo sobre questões de religião. Veja só os detalhes. Tive a história com o doutor Afonso, depois tive essa experiência no supermercado com a senhora querendo falar de religião e parte espiritual e tal, no mesmo dia. Durante que saí da clínica, passei no supermercado. Aí o seguinte, eu vi que o dono do supermercado estava passando ali na frente, e eu queria ver se colocava um mostruário de alguns livros espíritas, porque eles usavam um espaçozinho livre no supermercado, tem exposição disso, de peixe, de aquilo. Vou ver se eu consigo um espaço para botar livros espíritas ali. Aí eu saí da fila com as minhas compras e fui correndo atrás dele, sem passar no caixa, esqueci, né? Passei lá e disse, o seu fulano de tal e tal. Aí eu conversei com ele, ele disse, não dá por causa disso, daquilo. Que pena, tudo bem. Aí ele, puxa, mas que pena que não vai dar.
Entrei no meu carro, quando cheguei no carro, meu Deus, eu não passei no caixa. Aí voltei e disse, bom, quando voltei tudo bem para mim e para o caixa, mas eu pensei, quanta gente não deve ter visto eu sair dali, nem passar pelo caixa e ir para o carro, que vergonha. Aí voltei, passei no caixa, disse, olha, eu esqueci, não sei mais o que tal, falar com o seu fulano, né, que é o dono desse mercado e tal, mas eu, preocupado, acabei esquecendo. Sabe o que eu sonhei? Eu sonhei que estava discutindo religião no supermercado com um padre chamado Afonso. Veja que interessante. A mistura do nome do Dr. Afonso no supermercado, eu converso de religião com a senhora, entende? Isso foi o meu sonho, esse é um sonho comum. Não tem nada de espiritual. É sonho da emoção do dia a dia. A pergunta do Erivaldo Mário do Espaço de Niterói é o seguinte, se alguns sonhos são regressão. Sim, é o segundo tipo de sonho. O sonho chamado reflexivo. O sonho que não é comum, o sonho reflexivo, é um sonho que é um reflexo das nossas vidas passadas, ou é um processo de regressão a vidas passadas, ou é um processo de regressão a esta vida atual. Infância, adolescência, vida intrauterina. Então a gente se vê como criança, ou dentro do útero, ou numa vida passada, a gente se vê numa guerra, se vê numa choupana diferente, no lugar onde tem neve, que não tem aqui na cidade, né? Teve uma exceção, mas normalmente não tem neve aqui, né? Então você se vê como personagem, como se fosse de um filme. Então você faz uma regressão espontânea, motivada por vários fatores. Então sim, alguns sonhos são tipos de sonhos reflexivos onde ocorre regressão. O terceiro tipo é o sonho espiritual. Você se desdobra, vai no lugar, tem uma experiência, fala com a avó desencarnada e tal, né? Cada um deles dá um capítulo longo, né? E o quarto tipo é misto, que você sonha um pouquinho comum, um pouquinho reflexivo, ou um pouquinho... Aí na realidade é uma mistura tão grande, no mesma noite, que fica sem sentido. Né? Pois não, basta o microfone para o pessoal lá ouvir lá. Esse. Doutor Ricardo, e no caso assim de uma criança em torno de uns 5 anos de idade que tem sempre o mesmo sonho e acorda assustada e é até um pesadelo, pode ser algum fato que ocorreu em vida anterior que ainda está com ela? Pode. Uma criança que tem um sonho repetitivo, né? É isso, um sonho repetitivo. Pode ser um sonho reflexivo de um trauma que ela passou em vida passada ou nesta vida. Mas isso por si só não define que seja um sonho reflexivo. Ela pode ter um sonho espiritual. Ela pode se desdobrar, encontrar com seu não amiguinho espiritual e ele fica perturbando, fica incomodando e ela tem o mesmo pesadelo porque se reencontra sempre com a pessoa, esse amiguinho, não amiguinho, né, espiritual, que fica incomodando. Então pode ser um sonho espiritual, ou sonho de desdobramento, ou sonho de projetivo também chamado, né? Pode ser. Então teria que estudar o caso, né? O Fred pergunta. Sim. Ele pergunta, em média, quantas sessões são necessárias para a terapia de vidas passadas? A pergunta é bem objetiva e bem prática. Eu costumo sempre marcar 4, certo? Mas isso é um critério pessoal, certo? Há quem faça mais, quem faça menos. Né? Eu gosto de marcar 4 e normalmente 4 é suficiente. Tá? Antigamente fazia 1, 2, mas agora não, vamos marcar 4, sempre 4, porque senão fica alguma coisinha pendente. Então na primeira a gente não regride, a gente faz um trabalho de harmonização. A pessoa relaxa, bota-se música, a gente faz ela perceber as cores, as energias. Quando a pessoa diz que não percebe, não vê, não, mas não percebe, não vê. Então eu coloco opção, sim ou não, verde ou azul, tal. Não vejo nada, escolha uma, o inconsciente vai responder, azul, tá bom. E a gente vai indo, temos 1 hora mais ou menos, né? Então faz ela perceber as energias, as cores, o que é que tem de desarmonia no seu corpo espiritual, regiões em desarmonia. A gente trabalha essas regiões e tudo mais, né? Primeira
É assim. Na segunda, também não regride. Só se acontecer espontaneamente, mas normalmente não regride. Isso vai dando confiança à pessoa, segurança, né? Na segunda, a gente faz um trabalho chamado de personalidade intrusa. É uma técnica que eu aprendi com a doutora Hermínia, que é sobrinha do Hermínio de Miranda, né? É uma psicóloga. Com ela que eu aprendi essa técnica. O trabalho de personalidade intrusa é verificar se tem campos de energia de fora aderidos ao corpo energético do paciente. Então a gente faz ele ver regiões. Mas eu não vejo. Vem pela tua intuição. Entende? E localiza direitinho. Sempre localiza. Tá? Então a gente faz o trabalho de equilíbrio, de harmonização, de encaminhamento, seja o que for. Na terceira, então a gente faz com a proposta de regressão e a quarta também. Né? Microfonezinho para ela. Então a pergunta feita pelo Fred, né? Normalmente eu costumo trabalhar com 4 sessões. E todas as pessoas conseguem essa regressão ou tem pessoas que ficam como que blindadas a essa sugestão? Olha, no tempo que eu fazia a regressão direta, a pessoa chegava, a gente analisava, o motivo era justo, era necessário, um sofrimento, a gente conversava um pouco e iniciava o processo de regressão na primeira sessão. Aí aconteceu, já aconteceu um ou dois casos de pessoas que não conseguiram regredir, tá? Agora, quando nós estamos fazendo uma parte com essas 4 sessões, não regredindo na primeira e não regredindo na segunda, a gente tem conseguido até agora em todos os casos. Não quer dizer que a gente vai manter isso por quanto tempo, porque, como vocês sabem, cada um é diferente, cada um vai reagir de um jeito, né? E tem pessoas que são mais difíceis, né? Mas com essas 2 preparatórias fica bem mais fácil. Né? Só adquire confiança, o relacionamento, vai, entende? Quando ela vê, ela já está regredindo. Muito bem. Vamos então de pro Sidney continuar aí? Respostas, perguntas para o Dr. José Henrique. José Henrique Rubim. Né? Pessoas que reclamam frequentemente de dores ou doenças estão enquadradas em transtornos depressivos? Pessoas que reclamam frequentemente de dores ou doenças estão enquadradas em transtornos depressivos? Bom, primeiramente tem que saber se a pessoa está doente mesmo, né? Porque às vezes tem uma patologia, uma doença, tem que reclamar mesmo. Reclamar não, tem que sentir pelo menos, né? Então, primeiro aspecto é considerar, ver o diagnóstico, o que é que a pessoa tem de orgânico para poder ser tratado organicamente. Primeiro motivo, né? Agora, há pessoas que são poliqueixosas, né? Estão sempre se queixando de muitas coisas diferentes, né? Porque se a gente prestar atenção na gente, a gente vai sentir alguma coisa da cabeça aos pés, sempre alguma coisa. Todos nós, né? E se a pessoa ficar prestando atenção nisso, valorizando isso, vai estar sempre se queixando, tá? O fato, há certas pessoas que elas cultivam como passatempo. Isso não é ironia, infelizmente é verdade. Elas inconscientemente elas acabam cultivando essa necessidade de contar o que está sentindo de probleminha para os outros. Como você vai? A pessoa não diz, ela explica, né? Da cabeça aos pés, né? Pois é, meu estômago, meu estômago, né? E assim por diante, né? Então, e não é porque para mim só que sou médico, não, entende? No cumprimento, 2 amigas chegam, como é que você vai? Ela vai, desfia tudo, né, todos os sintomas de tudo que está acontecendo, né? Ou então, como é que você vai? Ela fala do marido, do problema com o marido, do filho, não sei mais o que e tal. Perguntou, não é como vai seu filho, vai perguntar como vai você, né? Mas ela já começa a dizer tudo aquilo que está acontecendo, né? Então, há pessoas que exageram isso, acentuam isso, e isso acaba gerando um problema, assim, é um transtorno, né? É um transtorno emocional, é um transtorno psicológico. Isso, primeiramente, a gente tem que respeitar, porque é um problema, né? Tem que respeitar. Mas tem que respeitar, tem que orientar, tem que esclarecer, tem que compreender. Infelizmente, essas pessoas acabam se tornando desagradáveis, até alguns chatas, né? Ninguém gosta de, vou visitar um amigo, ele vai e só te conta problema, né? Geralmente não é muito agradável, né? A pessoa vai para bater um papo, para conversar, para falar sobre coisas boas,
né? Agora, é claro, você pergunta como é que vai a tua diverticulite. Aí é uma pergunta específica, eu tenho que responder, né? Aí é natural, né? É lógico, a gente não pode ser radical, mas é um problema emocional, sim, quando a pessoa exagera, repete. Inclusive o seguinte, acontece um fato curioso. Quando o indivíduo fala muito do seu problema para outro, ele gera uma imagem energética sua para o outro. E quando alguém fala assim, você, né, digamos que você vai visitar o Roberto, né? Aí o Roberto conta um monte de problema, que ele está assim, e aquilo e tal, e tem tal problema orgânico, emocional, da família, só conta problema. Aí alguém, ele diz, você tem visto o Roberto? Depois, na outra ocasião, o Roberto está com isso, aquilo, tem problema assim, etc. Então ele passa essa imagem e energeticamente reforça no Roberto tudo aquilo, porque você reforça essa energia. Então quem conta muito os seus problemas para os outros, ele gera essa imagem, e esse é o conceito que a pessoa tem do Roberto. E quando fala sobre o Roberto para os outros, reforça isso, essa energia volta para o Roberto. Tá? Então, sempre devemos dizer, a gente não pode ser radical, né? A gente não pode também esconder tudo e tudo mais, mas tanto quanto possível estar sorrindo, quanto possível falar as coisas boas, tanto quanto possível chamar atenção para outros aspectos da vida, né? Porque isso piora, só não resolve como piora. Vamos adiante. Na mesma linha. Por que não consigo curar a minha depressão e insônia? O que fazer para me curar? Ela diz que não consegue se curar e quer saber como vai se curar. Eu estou roxo para dizer não sei, mas... Olha, é claro, uma pergunta dessa, né? Uma pergunta dessa, por que eu não consigo curar a minha insônia? Não tem como a gente responder, porque qual é a causa da insônia dele? Será que está com problema na tireoide? Será que tem um problema na hipófise? Será que tem um problema emocional grave? Enfim, então por que não consegue curar a insônia? Tem que saber qual é a causa dessa insônia para ver que direcionamento se toma. Né? Insônia, o que mais que ele falou aí? Depressão. E depressão. Também existe uma infinidade de razões para isso. Conforme a causa, tem uma orientação específica. Né? Dentro da visão espírita, a gente entende que a pessoa, ela não é um fígado, não é um pulmão, não é um cérebro. Né? Não, a pessoa é um conjunto de vários corpos energéticos que traz todo um histórico de milhares ou milhões de anos. Né? Então tem-se uma visão muito mais ampla do que é a pessoa, e o que ela traz em tudo isso. Então, talvez tendo essa visão mais profunda do caso, seja mais fácil a pessoa se entender, se tratar e se curar. Né? Muitas vezes é porque a abordagem que está fazendo, né, às vezes até com o próprio profissional, é uma abordagem muito específica, localizada. Não está indo na profundidade da história da pessoa. Né? Talvez seja por isso. Mas não é nenhuma afirmação, porque qual é a causa da sua insônia e qual é a causa da sua depressão. Né? Mas, de qualquer forma, é interessante essa reflexão. Agora, a doutora Dora Encontre. Isso. Sendo a faculdade mediúnica algo muito sério, como um jovem que quer participar das festas atuais ir para uma reunião mediúnica? Essa pergunta foi feita para a Dora Encontre, porque ela mencionou que se deve dar oportunidade aos jovens de participar de sessão mediúnica. Porque muitos locais falam, não, enquanto você não tiver 18 anos, você não pode participar de sessão mediúnica. Acreditamos que nem tanto para a esquerda, nem tanto para a direita, mais ou menos em cima do muro, não, uma linha do meio, dourado é o caminho do meio. Entendemos que um jovem pode participar de uma sessão mediúnica quando ele tem maturidade, equilíbrio,
interesse profundo e sério a respeito, estuda a questão da mediunidade, então ele pode participar de sessão mediúnica, né? Eu participava de sessão mediúnica com 14 anos, mas meu pai e minha mãe falavam em espiritismo o dia inteiro, desde de manhã, conversando, explicando as coisas. Meu pai tem uma biblioteca imensa, né? Eu me lembro que um dia eu falei para ele, né? Pai, eu quero um dia assistir sessão mediúnica. Não, você não pode, você tem 14 anos. Aí seu pai, mas eu sei isso, sei aquilo, tal. Ele tentando me argumentar, assim, pai, que idade tinham as médiuns que começavam a trabalhar com Kardec? Eu disse, era por aí, né? Essa idade, né? Então, eu não sou elas, mas o senhor também não é o Kardec, né? Então, quem sabe se eu não posso. Aí ele me sentou, fez umas 20, 30 perguntas, né? Você pode participar sim. Aí comecei a participar. Agora, o seguinte, então um jovem que tem assim, alguma habilidade, não é para ser santo, porque eu não era santo, de hipótese alguma, na verdade, nem de ser um indivíduo perfeito, nem tem grande conhecimento, com 14 anos não tinha mesmo, né? Mas tinha o básico, tinha a segurança, a confiança, tudo mais, e participava de sessões mediúnicas com 14 anos. Então, alguns casos podem, mas a pergunta é direcionada. Repete a pergunta, por gentileza. Sim, a questão acho que é outra. A faculdade mediúnica é algo muito sério. Como um jovem que quer participar das festas atuais, que hoje, né, tem muito por aí, ir a um centro espírita ou a uma reunião mediúnica? Reunião mediúnica. Olha, a questão das festas depende como a pessoa está na festa, certo? É claro que em certos ambientes, em certos locais, depende do tipo de festa, porque às vezes se chama de festa uma coisa completamente diferente, né? Por exemplo, eu fui recentemente a uma festa de jovens, onde tinha os pais também, não era tudo escuro, a gente conseguia conversar, porque a festa que não escuta nada, ninguém nem conversa, não é verdade? É um contato físico, pele a pele, então é outro tipo de esquema, né? Então fui a uma festa recentemente, né? Onde estava minha neta de 17 anos, com a mãe dela, nós estávamos lá também, tinha música, tinha isso, estava comendo e bebendo alguma coisinha, basicamente era refrigerante, suco, entende? Não sei se tinha alguma coisa mais, não percebi, talvez houvesse, mas é algo educado, é algo divertido, entende? Se cantava, se tocava violão, se brincava, era uma festa, né? Agora depende do tipo de festa que a pessoa está se referindo, né? Eu me lembro que quando eu era jovem, algumas pessoas perguntavam assim, não, mas você dança? Mas como? Você, um espírita, você pode dançar? Eu não vejo nenhum problema de dançar e ser espírita, né? Então tudo então existem pessoas que levam a um extremo, né? Então isso não faz sentido nenhum, né? Então depende do tipo de festa que o jovem participa e como ele se comporta, né? Olha, o raio de sol que entra numa água enlameada, ele continua sendo raio de sol, entra, sai, passa e não muda o sol, não muda o raio do sol. Até pode ajudar a lama a secar, certo? Então, a gente tem que ter um certo equilíbrio para dizer não pode e tal. Agora é lógico, se ele vai numa festa, está usando droga, não, aí é outro tipo de coisa que nós não estamos falando nisso, certo? Então, evidentemente, então aí realmente não é adequado estar participando de sessão mediúnica, né? É melhor participar de um grupo de tratamento, de esclarecimento, de estudo, né? Aí sim. Mas participar da sessão mediúnica, aí não. Né? Sim. Sobre essa questão? Não. Nessa... Não, é nessa linha. É a última? Tudo bem. Mas vem nessa linha. Tá certo. Vem nessa linha. Você apoia a ideia do desenvolvimento mediúnico nas crianças? Mas todo desenvolvimento, qualquer que seja, necessita do estudo, da compreensão intelectual do assunto. Como fazer estudar a mediunidade às crianças se nem os adultos querem estudar? Só querem o fenômeno, o sobrenatural, o magnífico para tirarem disto as conquistas pessoais.
é o seguinte, a pessoa que fez o questionamento, ela, digamos, ficou assim, um pouco impressionada com o que a Dora Encontre colocou sobre jovens, ou até jovens novos, participarem de sessão mediúnica. Então argumenta, mas se nem o adulto quer estudar, quanto mais a criança. Mas o adulto que não quer estudar também não deve participar de sessão mediúnica, entende? Certo? Então é a mesma coisa, né? Nós não somos favoráveis a ficar colocando jovem ou criança em sessão mediúnica assim, não somos favoráveis. Nós somos favoráveis a certos jovens que têm um interesse maior sobre o assunto, que estão dedicados ao estudo, que estão frequentando há algum tempo o centro espírita, que fazem alguns cursos básicos, né? Então, poderiam participar. Então, a gente não pode estar fechado a isso. Mas, evidentemente, um jovem que não está estudando a parte espiritual não deve participar. E o adulto também, que não está estudando, não deve participar. Está errado. Essa questão de a pessoa tem um problema mediúnico, porque eu vejo espíritos, escuto, vejo, então você tem que frequentar a sessão mediúnica. Está errado. Mas você tem que desenvolver. Errado. Você tem que estudar primeiro, conhecer primeiro, educar-se mediunicamente primeiro. Depois, no futuro, talvez vá participar de sessão mediúnica. Não se coloca alguém que tem sensibilidade mediúnica, não se coloca numa sessão mediúnica para desenvolver. Está errado. Porque a pessoa não entende direito, vai concentrar errado, vai dizer errado, vai se assustar sem necessidade, vai interpretar equivocadamente as coisas. Não é por aí, não deve, né? Ela tem que estudar para depois ter tranquilidade, segurança e participar. Sim, tem uma questão aí da internet agora. É a Patrícia, aqui de Florianópolis. Como posso evitar sonhos com pessoas mortas que desejam enviar recados a parentes supostamente vivos? Como faço para evitar sonhos com pessoas mortas? Vou dar uma paradinha só aí, antes de continuar, até para a gente pegar esse trecho, né? Como evitar sonhos com pessoas mortas? Bom, para começar, não existem pessoas mortas. Não existem pessoas mortas, existem pessoas vivas no mundo espiritual. Essa questão, a gente matou a morte, né? O Espiritismo matou a morte, não existe mais morte. Existem pessoas vivas lá no mundo espiritual, aliás, estão muito mais vivas do que nós. Aqui para mim até a porta eu tenho que dar 10 passos, eles com pensamento vão até a porta, né? Então, para mim, para a França, eu tenho que viajar 15 horas, 12, 15 horas de avião. E eles se concentram e vão à França em segundos. Tá? Então, nós é que estamos mais mortos do que eles estão extremamente vivos. Tá? A vida no mundo espiritual é intensíssima, é vibrante, né? Se trabalha, se estuda, se ama, enfim. Tá? A vida no mundo espiritual é de uma vida intensíssima, é o termo mesmo, né? Então, sonhar com pessoas mortas, isso é só para a pessoa que... De onde é que ela é? Não. Patrícia de Florianópolis, né? Sabe, Patrícia, essa colocação que você fez, ela está correta em termos de português, né? Está correta em termos da linguagem comum, nada contra. Só que como a gente está explicando na nossa linguagem espírita, a gente não fala sonhar com pessoas mortas, sonhar com pessoas que já estão no mundo espiritual, sonhar com pessoas desencarnadas, que não estão mais vivendo na carne, né? Sonhar com espíritos, né? Com parentes que estão vivendo no mundo espiritual e tal. E esse é o primeiro detalhe assim, desse questionamento. Então a pergunta, como faço para evitar... Sonho com pessoas desencarnadas. Obrigada. Que desejam enviar recados a parentes supostamente vivos. Tá. Se comunicar com os vivos. Né? Exatamente. Então é o seguinte, olha, se ela tem, a Patrícia, alguma sensibilidade nesse sentido, se ela tem uma abertura nesse sentido, no momento que a Patrícia ou outra pessoa qualquer começar a estudar a mediunidade, vai ser fantástico, vai ser maravilhoso, vai poder ajudar
um filhinho dela mais tarde, um netinho dela mais tarde, né? Ajudar um avôzinho dela, entende? Ajudar-se na sua próprio desenvolvimento, na sua vida mesmo, porque se ela começar a educar a mediunidade, ela vai poder sintonizar com seres de luz, sintonizar com seres superiores e receber, como ela diz, recados desses seres amigos superiores que vão dar orientações importantes. O que acontece? Que talvez por falta de estudo, por falta de preparo, por falta de conhecimento, fica recebendo recadinhos de pessoas que estão desequilibradas, de pessoas que estão apavoradas, de pessoas que estão ansiosas de espírito, né? Que estão angustiados. Então, em função disso, queres opinar? Não, é que eu tive a oportunidade de já conversar com ela. Com essa Patrícia? A Helena também já fez um atendimento fraterno. Sim. E ela está desenvolvendo a mediunidade. Então ela está estudando. Ótimo. Estudando bastante. Até ela colocou aqui uma observação. Nossa, quanto mais eu estudo, menos eu estou entendendo, menos eu consigo assimilar. Eu coloquei para ela, a caminhada é longa, né, doutor Ricardo? A gente tem que ter persistência, paciência, amor, enfim. Isso. Tudo aquilo que a gente precisa para estar no caminho correto. Inclusive, Patrícia, a leitura, ela deve estar estudando livros, né? Sim. A leitura é fantástica, mas a partir do ano que vem, agora em março, às vezes fevereiro, mas com certeza março, começam os cursos aqui no ICEP, são todos gratuitos os cursos, né? Então, é óbvio, mas alguém pode não saber. Então, esses cursos que existem, a pessoa vai aprender, ela lê alguma coisa, tem uma dúvida, fala, o orientador do curso explica, não, isso é assim, assim, que bom. Então, fica muito mais fácil fazendo os cursos para poder entender e educar essa sensibilidade de uma forma tranquila. Então, o problema não é o recado, é que a sintonia que ela está fazendo é com seres que estão em dificuldades. Agora, enquanto tiver seres em dificuldades buscando, ela pode ajudar sim. Ajudar como? Não é que vai dar um recado. Ela pode ajudar o seguinte, a dizer a eles, olha, preste atenção que tem do seu lado, tem próximo a você, um ser muito amigo, um ser que o ama muito. Quem é? Não sei, mas sempre tem alguém. Um ser que o ama muito, que está para lhe ajudar, que vai lhe ajudar nesse sentido, que vai lhe esclarecer, que vai lhe encaminhar. Então a gente faz o contato dessa pessoa que está ansiosa com o espírito superior, protetor, iluminado, para que o auxilie, certo? Porque muitos desses recados que são dados por espíritos assim em situação difícil, eles não são adequados, não são corretos e acabam trazendo problemas, certo? Então ele quer dar um recado para... porque ele está vendo o ângulo dele, alguma coisa, mas do jeito que ele está vendo está errado. Então, se você vai passar para aquela pessoa, aquilo acaba incomodando, acaba preocupando, acaba assustando. Meu Deus, fulano de tal está comigo. Chega em casa, o quarto é escuro, será que fulano está aí? Começa com essas fantasias assim, entende? Então, não é o momento, não é o caminho, tá? Você ficar dando recados para as pessoas. A não ser que seja uma coisa muito tranquila, muito bela, muito saudável, aí sim. Diz para o meu fulano de tal que eu estou muito bem, que eu estou feliz, que eu estou estudando, trabalhando no mundo espiritual. Mesmo assim tem que saber para quem vai dizer. Porque se vai dizer para alguém que não tem o menor conhecimento, não acredita absolutamente em nada, aquilo fica engraçado, fica ridículo, né? Fica completamente posto no lugar errado. Né? Então a gente não fica sendo veículo de recado de espírito, né? A não ser quando passa por uma triagem muito bem feita e vê que a pessoa está preparada para receber aquela boa informação. Né? Senão, não deve ser passado. Muito bem. Temos mais alguma questão aí no momento? Só comentários, mas eu não vou... Alguma coisa interessante? Tá certo. Muito bem. Então, alguém de vocês gostaria de fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, passa o microfone para elas lá. Isso. Quer fazer alguma perguntinha? Não? Queres fazer? Iracema, não? Então tá.
Bem, meus amigos, no dia 25 de dezembro, dia de Natal, é uma quarta-feira, nós não teremos reunião. E no dia 1º de janeiro, que também é uma quarta-feira, não teremos reunião. Depois teremos reuniões normais, em princípio, a não ser que haja alguma dificuldade, a gente vai depois ver, mas acho que em princípio teremos, né? Reunião normal em janeiro, em fevereiro, em dezembro, menos no dia 25, o pessoal está com a família e tudo mais, e no dia 1º também, as 2 quarta-feiras. Quanto os demais dias serão normais as reuniões. As perguntas do fórum acabaram, né? Então, na próxima reunião, vamos para um outro tema, a gente vai ver se convida alguém, ou se a gente expõe alguma coisa. Né? E algo mais aí na internet? Fechou aqui. Fechou? Mandar uma boa noite para todo mundo, parabéns pelo programa. Sua aluna lá de Fortaleza. Não, Recife. Recife, mandou um grande abraço. Sim. A pessoa vai estar lá em maio, uma grande palestra, está adorando a palestra. Ah, que bom, a Silvia. A Silvia é uma médica também lá de Recife. Pernambuco. E ela resolveu me chamar de professora e disse que é minha aluna. Muito simpática, muito simpática. É uma estudiosa da doutrina, né? E nós estamos organizando lá em Recife, vou fazer umas palestras lá, né? Como em outras cidades a gente faz também, né? Bom, acho que vamos encerrar a reunião mais cedo hoje. Vamos, né? Então, meus amigos, unamos pensamentos, unamos corações, unamos nossas mentes. Vamos imaginar sobre nós uma chuva de pétalas de flores iluminadas, coloridas, absorver a energia dessas flores. São construções ideoplásticas, formas de pensamento de luz, com muito perfume, muita energia da espiritualidade, que possamos absorver essas pétalas de flores e levá-las conosco aos nossos lares. Boa noite a todos, muito obrigado, até quarta-feira que vem.